Olá, aprendizes do vinho! Tudo bem com vocês? Voltamos com mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre um vinho que eu acredito que seja um dos vinhos mais famosos, o vinho do Porto. Tá curioso para saber algumas informações e curiosidades sobre o vinho do Porto? Então bora lá! Mas antes disso, não esquece de curtir esse vídeo, ativar o sininho das notificações e se inscrever no nosso canal. E vamos ao vinho do Porto! Opa! Pão e vinho sobre a mesa. Comecemos então pela história. O vinho do Porto é um vinho elaborado na região do Douro e para ele ser chamado de do Porto, ele tem que ser elaborado exclusivamente na região demarcada do Douro, que fica mais ou menos a 100 km da cidade do Porto. Inclusive, o vinho do Porto é uma denominação de origem, então para ele ser elaborado, ele precisa seguir algumas regras na sua produção. A região do Douro, inclusive, é a terceira denominação de origem protegida mais antiga do mundo, datada do ano de 1756. Pois bem, a vitivinicultura do Douro tem muitos anos de história, tendo documentos, testemunhas, descobertas arqueológicas que comprovam essa cultura da vitivinicultura dessa região. O surgimento do vinho do Douro inicia mais ou menos no final do século XVII, quando o vinho português passa a competir com o vinho francês, que era considerado o vinho de maior qualidade na época. Devido a alguns embates que aconteciam entre França e Inglaterra, o vinho português conseguiu se firmar no mercado. Ele passou a ser exportado para a Inglaterra e se tornar um vinho cobiçado, tendo uma crescente na sua comercialização e também aumentando o número de consumidores e apreciadores dessa bebida. Em 1703 foi assinado entre Portugal e Reino Unido o Tratado de Methuen, ou então Tratado de Panos e Vinhos. Esse tratado estabelecia que os ingleses tinham preferência na compra dos vinhos portugueses. E os portugueses permitiam a livre entrada dos tecidos britânicos no país. E é a partir disso que o vinho do Porto passa a ter uma intensificação na sua produção. E tudo isso aconteceu porque, devido à guerra com a França, os ingleses se viram sem acesso ao vinho francês, passando a consumir mais o vinho português. Era visível ver a influência inglesa na bebida portuguesa, pois eram dados nomes aos vinhos dos apelidos das famílias inglesas que exportavam essa bebida. E os ingleses não são os únicos apreciadores do vinho do Porto. A Alemanha, França e Holanda também são muito apreciadores dessa bebida. Os portugueses precisavam diminuir a distância entre Portugal e Inglaterra. Eles passaram a utilizar o Rio Douro para levar o vinho até o Porto, para que então ele pudesse ser embarcado e exportado. Então, utilizar essa rota do Rio Douro acabava diminuindo o tempo que a bebida levaria de Portugal até a Inglaterra. Agora que vocês já sabem um pouquinho da história, por que será que o vinho do Porto é tão diferente de outros tipos de vinho? O vinho do Porto é um vinho licoroso fortificado, o que significa que é adicionado aguardente vínica ao vinho. Essa aguardente vínica é uma bebida elaborada a partir da destilação do vinho. Então, no vinho do Porto, ele é adicionado tanto para aumentar o teor alcoólico do vinho, como também dar uma expectativa maior de vida para a bebida. Essa aguardente pode ser adicionada no vinho durante o processo de fermentação ou então após o final do processo de fermentação alcoólica. Porém, se ele é adicionado durante o processo de fermentação, ele acaba interrompendo esse processo. A aguardente tem o seu alto teor alcoólico e mata as leveduras que estão lá fermentando o vinho. O momento em que essa fermentação é interrompida vai depender da escolha do enólogo e vai definir a doçura do vinho do Porto. Essas graduações de doçura variam a quantidade de gramas de açúcar por litro. Por exemplo, o extra seco tem até 40 gramas por litro de açúcar. Já o seco tem entre 40 e 65 gramas por litro. Engana-se também quem pensa que o vinho do Porto é apenas tinto. Existem opções de vinho do Porto branco e rosé. E outra informação interessante sobre o vinho do Porto é que não existe apenas um estilo de vinho do Porto. Ele é dividido em categorias e essas categorias têm subcategorias, cada uma com as suas particularidades. Eu vou citar um pouquinho delas para vocês. A primeira seria o vinho do Porto Rubi, que são os vinhos do Porto envelhecidos em garrafa. E dentro dessa categoria existem as suas divisões, que seria o Rubi Reserva. Outra categoria do vinho Rubi é o Late Bottled Vintage, que seria mais uma das categorias especiais. Tem também a categoria Crusted, vinho do Porto Vintage e segue depois para outra categoria que também tem as suas subcategorias, que seria o vinho do Porto Tawny, que aí já são os vinhos do Porto envelhecidos em barricas. A categoria Porto Tawny
ela também tem as suas subdivisões. Seria primeiro a Porto Tawny com indicação de idade, podendo ser de 10, 20, 30 ou 40 anos. Isso vai indicar a capacidade de envelhecimento desse vinho do Porto. A categoria Tawny também tem o Tawny Reserva, o Porto Colheita e depois segue para os vinhos do Porto Branco, que também tem as suas subcategorias, sendo o Reserva Branco, o Branco com indicações de idade, também de 10, 20, 30 e 40 anos, e o Colheita Branco. Por serem vinhos muito alcoólicos, a gente acaba não consumindo uma garrafa inteira de vinho do Porto de uma vez só. Então, após abertos, eles se mantêm conservados por diferentes períodos, isso vai depender de qual categoria o vinho do Porto é. Os vintages vão durar de 1 a 2 dias após abertos. Já os Crusted e os Late Bottled Vintage vão durar de 4 a 5 dias após abertos. O Ruby e o Ruby Reserva podem ficar de 8 a 10 dias. Já os Tawnies e os brancos com indicação de idade e também os de colheita, eles vão durar de 1 a 4 meses aberto. Então, quando você for abrir o seu vinho do Porto aí, observe qual estilo de vinho do Porto é para você poder deixar ele lá bem conservado. Então é isso, pessoal. Se você gostou de saber essas informações sobre os vinhos do Porto, deixa aqui nos comentários. E se você quiser saber mais sobre essas categorias, os detalhes do que são cada uma, fala pra gente aqui também, pra gente fazer um próximo vídeo. Ah, e se você ficou com água na boca sobre vinhos do Porto, você pode adquirir o seu diretamente comigo aqui no link da descrição. E não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Um beijo e até semana que vem. Bebam vinho do Porto, opa! Tchau, tchau.